Eu quero convidar vocês de volta aqui para Romanos, capítulo 2. Nós vamos olhar mais uma vez essa sessão que vai do versículo 11 até o 16. Lembrando que nós trabalhamos essa sessão, tá? E quando nós trabalhamos, nós desenvolvemos elas. Eu disse a vocês que o versículo 11, 12 e 16 trata de um argumento. Vou até lê-lo para a gente recapitular, porque acho que é interessante, né? Versículo 11 diz assim, olha... Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, né, debaixo da lei, serão julgados pela lei. Aí o versículo 16 diz assim, serão julgados no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Nós temos aqui um argumento, versículo 11, 12, 16, e o argumento é que no dia do juízo nada importa a não ser o pecado, querido. Não importa se você tem lei ou se você não tem lei. O problema nesse dia será o pecado, tá? Depois, os versículos 13 a 15... Como eu já falei a vocês, ele é uma explicação desse princípio estabelecido, né? E o objetivo desses versículos aqui de 11 a 12 é esclarecer a verdade o máximo possível e antecipar e refutar as objeções que são levantadas em relação a esses versículos, tá bom? E a maneira, querido, de esclarecer esse princípio é dizendo que aos judeus que não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim os que praticam a lei é que serão justificados. Tá? Essa é a maneira de você lidar com a questão dos gentios, dos judeus. Quando você vai para a questão dos gentios, aí nós temos aqui uma questão bem interessante, né? E eu digo isso porque como é que eles vão ser julgados, na verdade? Porque os judeus vão ser julgados pela lei, mas no que diz respeito aos gentios, né? Já que eles não tinham o conhecimento da lei de Deus dada através de Moisés ao povo, como eles seriam julgados? Estariam eles livres da condenação por não conhecerem a lei de Deus? Poderia alguém ser condenado por uma lei que ele não conhecia? Essas questões são levantadas em relação a isso, né? Quando nós temos os judeus, é fácil, o texto diz, os judeus serão julgados pela lei. Mas e os gentios? O que dizer? Qual é a resposta, querido, que é apresentada pelo Espírito Santo através de Paulo nesse texto? E a resposta é bem simples. Os gentios, eles são lei para si mesmos. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Olha o versículo 14. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Veja que coisa interessante, tá? O texto é muito claro. Os gentios, eles são lei para si mesmo. E a prova de que os gentios são lei para si mesmo é o fato de eles mostrarem a obra da lei em seus corações e sua consciência. Isso está no versículo 15. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então, olha que coisa interessante aqui, né? E isso é bem curioso. Quando as pessoas estiverem diante de Deus, no dia do julgamento final, do julgamento do grande trono branco, naquele dia, aqueles que têm a lei, o conhecimento da lei, ou atualizando isso, né, trazendo essa realidade para os nossos dias, aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus serão julgados pela palavra de Deus. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles serão julgados baseados praticamente aqui na consciência deles, entendeu? Na consciência moral que eles têm. Tá? Então, eles são lei para si mesmo. E isso porque Paulo diz aqui que eles mostram a obra da lei escrita em seus corações. E eu falei disso, eu expliquei essa questão toda. Aqui uma dica para você que está ouvindo essas reflexões. Eu estou tentando sintetizar, resumir isso aqui, mas é até difícil fazer isso, né? Então eu deixo já a dica para você. Voltar aí 2 vídeos atrás, você vai pegar essas explicações com relação à questão dos gentios e dos judeus de maneira mais detalhada. Eu gastei um vídeo só para explicar essa situação. Aqui eu estou apenas sintetizando aqui para poder avançar com o texto. E é exatamente o que eu vou fazer, tá bom? Bom, uma vez que Paulo esclareceu a verdade a respeito do parêntese, né? A respeito dessa seção que nós estudamos aqui, do versículo 11 até o 16,
do argumento principal nos versículos 11, 12 e 16, e depois do parênteses do 3 ao 15, uma vez que isso foi resolvido, quais seriam as dificuldades levantadas e as suas respectivas refutações? Se você é um estudante da Bíblia, se você é um leitor das Escrituras Sagradas e alguém que gosta do conhecimento, que gosta de aprender, você sabe que isso que o Paulo diz aqui, nesses versículos, tem dado pano para muita discussão, para muito debate. As pessoas chegam a deduções a respeito do que Paulo diz aqui. Paulo está dizendo aqui: justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei. Esses serão justificados. E aí, quando ele fala dos gentios, ele diz: olha, quando os gentios que não têm lei fazem o que por natureza a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então nós temos aqui um texto que tem levantado muita dificuldade, né, em relação ao que é dito aqui e às interpretações equivocadas que são levantadas. Então eu vou trazer aqui as principais, queridos, e eu vou, pelo menos nesse vídeo, colocar os 3 argumentos levantados aqui em relação a esse texto, e depois em outros vídeos eu vou me ater a responder esses argumentos, tá? Praticamente um vídeo para cada argumento para a gente trabalhar isso. E é importante que o estudante da Bíblia, o estudante das Escrituras Sagradas, ele realmente, ao ler um texto, ele não se contente apenas em ler, mas que ele possa fazer perguntas, e às vezes perguntas complicadas. Vou dar um exemplo para você. A primeira dificuldade é exatamente essa. Olha só, algumas pessoas, baseados nesse parêntese aqui, dizem que o apóstolo Paulo ensina com toda a clareza que havia certos judeus que de fato se justificavam pela guarda da lei. Aí, olha o texto. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, eles definem esse texto aqui da seguinte forma: existem aqueles que são apenas ouvintes diante de Deus, da lei, e esses não são justificados. Mas há aqueles que praticam a lei, e esses serão justificados. Então, a ideia deles é a seguinte: olha, está aqui o texto, é tão claro como o sol ao meio-dia. Os que praticam a lei hão de ser justificados por ela. Essa é a primeira dificuldade, tá? Havia judeus que, por obedecerem à lei, eles seriam justificados pela sua obediência à lei. A segunda questão levantada aqui é a seguinte: existem outros que dizem que o apóstolo está aqui ensinando que há uma espécie de lei natural escrita no coração de todos os homens, que a mesma lei que Deus deu aos filhos de Israel por meio de Moisés foi originariamente escrita no coração de todos os homens e continua no coração de todos os pagãos que nunca ouviram nada da lei de Moisés. De onde é que eles tiram isso? Eles tiram isso, queridos, aqui do texto do versículo 15. O versículo 15 diz assim: olha, eles mostram a obra da lei escrita em seus corações. Se você voltar atrás, você vai ver que eu gastei um tempão falando sobre isso. Há uma diferença entre mostrar a obra da lei escrita nos seus corações e ter a lei escrita em seus corações. Isso está em vídeos anteriores, tá bom? Mas olha só, como as próprias traduções, e eu já tenho uma aqui que eu vou ler aqui, é a Nova Bíblia Viva. Mas eu vou abrir aqui também, se eu não me falha a memória, a NVI também traz essa tradução. Versículo 15, na tradução da NVI, está falando dos gentios, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso, né, dão testemunho de que as exigências da lei, no caso que a lei está gravada em seus corações, disso dão testemunho a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Agora, olha a Nova Bíblia Viva, olha, eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo de seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. A lei está escrito dentro deles.
a sua própria consciência e os seus pensamentos mostram que isso é verdade, pois às vezes os acusam e às vezes os desculpam. Você percebe? Então, existem traduções, eu estou citando duas aqui para vocês, eu estou citando a NVI, muito considerada, eu a considero como uma excelente tradução, e estou citando aqui também a Nova Bíblia Viva, né, que já é mais um texto mais contemporâneo, mas essas duas traduções estão dizendo exatamente isso. É praticamente uma defesa do que é levantado aqui. Qual é o problema aqui? É que alguns diziam que o apóstolo está ensinando aqui que existe uma espécie de lei natural escrita no coração de todos os homens, que a mesma lei que Deus deu aos filhos de Israel por meio de Moisés foi originariamente escrita no coração de todos os homens e continua no coração de todos os pagãos que nunca ouviram a lei. Então, essas pessoas têm a lei escrita nos seus corações. Isso é verdade? Esse é um problema que é levantado, tá bom? E a última questão aqui, queridos, o último problema levantado aqui é o seguinte, é que essas pessoas acreditam que alguns gentios, esses gentios que nunca ouviram o evangelho, eles podem se salvar ou podem ser salvos, né, e realmente se salvam vivendo à luz do conhecimento que eles têm. A questão que eles levantam é a seguinte: como poderia Deus, que é justo, condenar pessoas que não conheciam a sua lei? Não poderia, pois se assim o fizesse, seria injusto. E como essas pessoas serão salvas? Andando à altura da luz que tem, da luz do conhecimento que tem. Bom, queridos, esses são os problemas, tá? E eu vou tratar disso em vídeos posteriores, tá bom? Deus te abençoe.